Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de tópicos especiais em linguagem de programação. Hoje nós vamos aprender o nosso primeiro algoritmo de processamento digital de imagem, que é o algoritmo Realce, para dar o efeito de negativo a uma imagem. Mas antes disso, eu vou explicar para vocês o que é o processamento digital de imagem, mais conhecido como PDI, e qual que é a diferença entre processamento digital de imagem e visão computacional. E depois a gente vai aprender como implementar esse algoritmo de efeito negativo, que é o algoritmo mais simples que tem dentro do PDI. Bom, o processamento digital de imagens, mais conhecido como PDI, em português, claro, né? É a manipulação de uma imagem por computador de modo que a entrada e a saída do processo sejam imagens. Então, apesar de utilizarmos algoritmos para fazer esse processamento digital de imagem, a saída é sempre uma imagem. A entrada é uma imagem e a saída é sempre uma imagem. Não temos uma decisão na saída, mas fruto de um processamento, de uma melhoria, de uma transformação de uma imagem que foi dada na entrada. O objetivo principal do processamento digital de imagens é melhorar o aspecto visual de certas feições estruturais para o analista humano e fornecer outros subsídios para a sua interpretação. A gente pode expandir essa definição para entender que no processamento digital de imagens, a gente pode tanto melhorar para que essa imagem seja visualmente melhor percebida pelo ser humano, quanto também ela possa ser melhor processada, melhor interpretada por um algoritmo de inteligência artificial. Então tenham em mente que processamento digital de imagem, qualquer algoritmo de PDI, o objetivo dele é melhorar, expandir características dessa imagem, ou para ela ser interpretada, ou para ela ser processada por outros algoritmos. E o que é visão computacional? Tem diferença? Tem. Embora as duas áreas sejam complementares, a visão computacional ela é um conjunto de métodos e técnicas através dos quais sistemas computacionais podem ser capazes de interpretar imagens. Então, lá no PDI, a nossa entrada do algoritmo era uma imagem. Aqui, na visão computacional, também é uma imagem, só que é uma imagem pré-processada, uma imagem melhorada utilizando algoritmos de PDI. A saída do PDI também era uma imagem. Aqui, na visão computacional, ela também pode ser uma imagem, mas ela não é uma imagem exatamente como ela teve na entrada. Ela pode ser uma imagem transformada que traz informações, ou pode ser também um número que nos ajuda a tomar uma decisão, classificador de imagem, por exemplo. As funções típicas de um sistema de visão computacional, seguindo essa ordem, são aquisição da imagem, pré-processamento, extração de características, detecção e segmentação e processamento de alto nível. A aquisição de imagem é o processo de você capturar as imagens dentro do seu problema. Você busca uma solução. Existem diversas diretrizes, métodos, técnicas para se fazer uma boa aquisição de imagem. A partir do momento que essa imagem ela já foi adquirida, ela passa por um pré-processamento para melhoria do aspecto visual, para ampliação das informações dessa imagem. Que é onde o nosso curso vai atuar, o processamento digital da imagem, que é o pré-processamento. Depois que essa imagem foi melhorada, nós extraímos as características dessa imagem, fazemos processos de detecção, segmentação, reconhecimento e depois os processamentos de alto nível. Observem que o nosso curso vai atuar somente aqui, nessa etapa de pré-processamento da imagem. Então, quem tiver interesse de seguir nos estudos dentro da área de visão computacional, tem que percorrer outros caminhos. Mas um dos principais, até porque ele está bem aqui no início do processo, é o processamento digital de imagens. Todas essas etapas elas são importantes. A começar da primeira. Se você tem um dispositivo de captura de imagem ruim, e não foi projetado para aquela finalidade que você está capturando a imagem, e ele dá uma imagem tremida ou uma imagem muito escura, dificilmente você vai ter um bom resultado no pré-processamento dessa imagem, na melhoria dela.
Então, todas essas etapas, a saída de uma, né, ela vai dar entrada para outra etapa. Então, todas essas etapas são importantes, mas nós vamos atuar somente nessa aqui, de pré-processamento. Esse exemplo aqui, pessoal, é um exemplo clássico do que é a diferença prática de PDI e visão computacional, né, VC. Na imagem da esquerda, eu tenho uma imagem capturada por um dispositivo e, por alguma razão, uma falha do sensor, uma falha do sistema de iluminação do lugar, uma nuvem que passou na hora, essa imagem ficou muito escura. E o objetivo do sistema é detectar placas. Detectar as placas onde estão no carro e reconhecer os dígitos dessa placa. Utilizando processamento digital de imagem, nós conseguimos melhorar essa imagem, que é essa imagem da esquerda, clareando ela da melhor forma possível, para que os dígitos da placa sejam visíveis para o algoritmo de visão computacional, que vai reconhecer esses dígitos e buscar, talvez no sistema de informações nacional, a origem desse carro, né? A placa dele, qual que é a marca, qual que é o ano, qual que é o modelo. Então, essa é a diferença. O processamento digital de imagens, ele melhora uma imagem de entrada, então ele entrega uma imagem de saída com mais facilidade de se extrair informações por um sistema de visão computacional. Resumindo, PDI, processamento digital de imagens, é o processo onde a entrada do sistema é uma imagem e a saída é um conjunto de valores numéricos para compor uma outra imagem. Nós temos uma imagem transformada, melhorada. E visão computacional, ela busca, são um conjunto de algoritmos que busca emular a visão humana. Portanto, também possui como entrada uma imagem, essa imagem melhorada. Porém, a saída é uma interpretação da imagem como um todo, ou parcialmente, um sistema de detecção, de reconhecimento, de segmentação. Dentro dessas técnicas de processamento digital de imagens, nós temos diversos grupos. Nós vamos trabalhar 2 grupos desse curso, que é o realce de imagens e a transformação de imagens. Técnicas de realce de imagens, elas promovem a melhoria, em geral, do aspecto visual, orientado à resolução de problemas. No exemplo anterior, que é esse exemplo aqui, essa imagem ela precisava ser clareada e aumentar o contraste para que fosse possível identificar os dígitos da placa do carro. Então, qual que é o problema? Clarear a imagem e aumentar o contraste. Por isso que nós dizemos que as técnicas de realce elas são orientadas à resolução de problemas. Porque a imagem ela pode ser clara demais, pode ser escura demais, ela pode ter ruídos. Então, o realce da imagem ele vai ser aplicado de acordo com o problema que deve ser resolvido. Essas técnicas buscam acentuar características relevantes para uma aplicação específica. Além de melhorar o aspecto visual da imagem, ele acentua as características relevantes. No caso do exemplo anterior, aumentou o contraste para que fosse possível identificar os dígitos da placa do veículo. E esse realce de imagens pode ser realizado em 2 domínios, o domínio espacial e o domínio de frequência. Nós não vamos entrar nesse curso no domínio da frequência, vamos atuar somente no domínio espacial, que é o domínio da imagem que guarda a relação de adjacência de vizinhos entre os pixels. O domínio da frequência também guarda essa relação. Mas no domínio espacial, nós vamos atuar na imagem, os processamentos serão feitos na imagem a nível de matriz mesmo. A gente vai ver a imagem como se fosse uma matriz e vamos operar os valores dessa matriz para poder melhorar o resultado dela, a resposta visual. A primeira técnica de processamento digital de imagem que nós vamos ver é a mais simples, é do efeito negativo. Mas, apesar de ser simples, ela é muito útil em diversas aplicações, principalmente imagens médicas, onde a imagem original ela é muito escura ou predominantemente escura. Quando a gente faz o efeito negativo da imagem, as regiões claras de uma imagem elas passam a ser escuras e as escuras passam a ser claras. Então, normalmente, o objetivo que a gente tem na imagem é tornar as características mais importantes
mais escuras e colocar o fundo mais claro. Por exemplo, uma imagem de ressonância magnética. Ela usa algoritmos de realce aplicando o efeito negativo. Nesse exemplo aqui de mamografia, nós temos uma imagem com uma pequena lesão identificada aqui nessa parte esquerda, aqui, né, na versão original da imagem, ela está mais clara. Quando a gente aplica o efeito negativo nessa imagem, ele inverte os valores e fica dessa forma aqui, melhorando o contraste e permitindo que possamos identificar com mais precisão as bordas dessa lesão e submeter a um sistema de visão computacional para que ele diga se essa lesão é de um câncer de mama ou não. Mas como que é feito esse efeito negativo? O efeito negativo ele é aplicado pixel a pixel da imagem. Então eu vou percorrer todos os pixels da imagem, calculando o novo valor para ele. Então, o negativo de um pixel em uma imagem com L níveis de intensidade, ou seja, cores, intensidades, que vai de 0 até L-1, é dado por essa fórmula aí. Então, o novo valor do pixel vai ser o valor máximo de intensidade possível na imagem. Então, eu calculo qual que é o pixel de maior valor, subtraído de 1 e subtraído do valor do pixel atual. Quando eu falo que L níveis de intensidade, tem uma diferenciação. Quando eu falo intensidade do pixel, eu estou falando de 0 a 255, que é na escala de cinza. Quando eu falo cor, aí sim eu estou dando a ideia de que é um sistema colorido, que tem, por exemplo, canais RGB. Mas quando eu falo intensidade, eu estou falando de imagens em escala de cinza, que possui de 0 a 255, de 0, cada pixel pode possuir valor de 0 a 255, ou seja, total de 256 valores possíveis. Como que vocês vão fazer a implementação desse algoritmo? Ele é muito simples, mas nós vamos usar duas bibliotecas para poder facilitar isso. A primeira é a scikit-image e a outra é a NumPy. Se vocês quiserem fazer na mão, vocês conseguem fazer tranquilamente, mas essas duas, elas facilitam o processo, facilitam a implementação e não nos tira a oportunidade de entender qual que é o core do algoritmo de efeito negativo em uma imagem. A biblioteca scikit-image é uma coleção de algoritmos para processamento de imagem. Então, muitos algoritmos que a gente vai ver nessa disciplina já está implementado nessa biblioteca do Python, mas nós não vamos usar. Vai usar poucos recursos dessa biblioteca, basicamente é para abrir e salvar uma imagem. Vai usar poucos recursos dela, o restante a gente vai fazer tudo na mão. Já a biblioteca NumPy é um pacote de computação científica que facilita a operação de matrizes. Então, como uma imagem é uma matriz, ela tem uma representação matricial, nós vamos usar o NumPy para facilitar as operações. Muitas operações elas são feitas utilizando laços de repetição, percorrendo toda a matriz. Mas o NumPy traz funções, traz recursos interessantes que a gente consegue fazer sem o uso de laço de repetição. Facilita a codificação e ainda torna o código mais eficiente, porque por trás das funções do NumPy existe toda uma melhoria dos códigos, uma otimização, uma paralelização do processamento para que ele seja feito rápido. Quando a gente lida com imagens pequenas, a gente quase não vai perceber essa diferença entre o que foi implementado na mão mesmo, na unha, e o que o NumPy consegue entregar com as funções pré-definidas dele. Mas quando a gente passa para um volume maior de imagens, imagens com maior resolução, processamento em lote dessas imagens, a gente consegue perceber que é uma diferença muito grande. Para instalar esses dois pacotes, tem formas diferentes no Windows e no Linux. Se você instalou o Python no Windows utilizando o instalador do Python.org,
basta instalar as bibliotecas direto. Por quê? Quando a gente instala o Python do python.org, ele instala junto com o Python um gerenciador de bibliotecas do Python que chama pip. Quando a gente quer instalar uma nova biblioteca que não vem por padrão no Python, a gente usa esse gerenciador de bibliotecas. Scikit-image e o NumPy não são bibliotecas padrão do Python. São bibliotecas mantidas pela comunidade. Então a gente não consegue encontrar o Python junto com elas. A gente precisa instalar. Mais uma vez, se você fez a instalação do Python utilizando o instalador do python.org, ele já vem instalado, que é o pip. Como que faz para instalar no Ubuntu o pip? Você vai usar o gerenciador de pacotes apt com esse comando aí, sudo apt install python 3 pip. Ele vai instalar para você o pip. Depois que você tem instalado o pip, tanto no Windows quanto no Linux, o comando para poder baixar essas bibliotecas, scikit-image e o NumPy, é o mesmo. Para baixar o NumPy é pip3 install NumPy e o scikit-image é pip3 install scikit-image. Feito isso, você já consegue importar essas bibliotecas no seu código Python e fazer a implementação, que eu vou dar uma dica aqui como que faz. Pode acontecer, se o seu sistema não tiver instalado, pode acontecer de dar um erro de DLL na hora de compilar o código, esse código aqui que a gente vai fazer nessa aula aqui no Windows. Para resolver esse problema é só você instalar esse pacote aí, pacotes redistribuíveis do Microsoft Visual C++ para Visual Studio 2019. E você pode encontrar esse pacote nesse link aí. Instalou esse pacote, fecha o VS Code, abre de novo, pode compilar que resolveu o problema. Mas antes de instalar, faça o código primeiro e tente compilar. Se der esse erro de DLL, você faz a instalação desse pacote. Qual que é o exercício? Vocês vão implementar o algoritmo de realce de imagem que eu expliquei para vocês nessa aula para negativar a imagem de mamografia disponibilizada no Moodle. Vocês vão usar as bibliotecas scikit-image para abrir o arquivo e salvar ele, e a biblioteca NumPy para descobrir qual que é o maior valor do pixel naquela imagem e também para poder fazer a operação de subtração, que é o que vai dar o efeito negativo. Vou dar uma dica para vocês, como são os primeiros códigos. Então, para a gente importar o módulo para abrir uma imagem do scikit-image, é essa linha aí, from scimage import io. Esse scimage é o do scikit-image. E o módulo que faz a gente conseguir abrir imagens e transformar essas imagens em matrizes é o módulo io. E para importar o NumPy, vai ser import NumPy as np. Não é obrigatório você colocar esse as np. Esse as np é como se fosse um apelido que você está dando. Todas as vezes que você vai chamar uma função de uma biblioteca, você tem que colocar o nome da biblioteca, ponto, nome da função, do método que seja. Mas se essa biblioteca tem um nome muito grande ou muito complicado, você pode dar um apelido para ela, né? Nesse caso, a gente está chamando de NP. Então, para abrir uma imagem, é esse código aí. Image recebe io.imread e o endereço da imagem. Partindo do pressuposto que esse código você vai salvar no mesmo diretório da imagem, não precisa digitar o caminho completo dela. Se tiver em diretórios diferentes, você precisa digitar ou o caminho absoluto ou o caminho relativo para poder chegar até ela. A função amax descobre qual que é o maior valor do pixel da imagem, e para poder fazer a subtração desse maior valor para cada um dos pixels da imagem, eu poderia fazer o for, mas eu posso simplesmente fazer esse cálculo aí, é o valor máximo menos a imagem toda. O NumPy ele implementa esse conceito de broadcasting. É como se você estivesse fazendo essa operação de subtração para todos os pixels da imagem ao mesmo tempo.
mas não precisa colocar dentro de um laço de repetição para percorrer as linhas e as colunas. Basta você fazer o valor menos a imagem. Ele vai entender o seguinte, que esse valor, que é um número, é um escalar, que é o valor máximo do pixel da imagem, ele tem que ser aplicado a todos os pixels daquela imagem que você está subtraindo. Isso chama de broadcasting. Quem faz isso é só o NumPy. E para mostrar e salvar o resultado, eu vou usar respectivamente as funções imsave e imshow do módulo I/O. Bom, pessoal, por hoje era só. Implementem esse exercício e no nosso atendimento a gente tira as dúvidas. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.